Atenção, queridos ouvintes, nós do Kanshou temos um pequeno aviso. Infelizmente, os rumos da Fundação Speed Carol levarão nossa convidada Carol para outra direção. Isso significa que daqui pra frente ela não estará mais conosco aqui durante a temporada. Nós desejamos tudo de bom nessa jornada e espero que você também faça o mesmo. Mas não fique triste, a Nath ainda está conosco e a temporada vai continuar até o fim e, é claro, com o Kanshou do Bilhão. Então, senta aí que a história continua. Bem-vindos à Rádio Kanshou! É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kanshou, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem Stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable! Ah, e o detalhe que não pode faltar, nossa convidada de sempre está de volta! Fique ligado porque vem aí Nath Misaki, também concorrendo a mais uma temporada do Kanshou do Bilhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação! Olá, Kunkans! E chegamos, acho que no episódio que me marcou bastante nessa temporada de JoJo. Não só por conta dessa introdução, né, diferente de um fantasma, que até então a gente não sabia, mas que também marca, acho que uma mudança bem drástica de clima dessa temporada. Então vai ser interessante. Exato, é a introdução de um elemento sobrenatural novo, mas não é de se estranhar, né? Porque a gente já viu almas representadas das outras pessoas que faleceram. Não é à toa que a gente agora tem muita apresentação de um além-vida e coisas mais do sobrenatural. Então, assim, vamos investigar isso mais a fundo depois da sinopse. Episódio 8, O Rato e o Beco. Jotaro bota seu diploma de biólogo à prova quando um dos usuários de stands mais perigosos aparece. Um rato. Enquanto isso, Koichi e Rohan investigam um beco misterioso e se deparam com um enigma que assombra Morio há anos. Um assassino. Vamos lá então, trazendo aí as nossas impressões do episódio, Nath. Começando aí por você. Bom, assim, acho que são 2 episódios bons, cada um à sua maneira. Acho que com certeza o segundo episódio, pra mim, ele é muito marcante. Mas pra falar em sequência aqui, né, acho que o primeiro episódio da caça ao rato, né, eu acho que traz aquela... Enfim, é um episódio bem simples, né, bem no clima de JoJo mesmo, mas que acho que coloca um pouco pra gente a ideia de tutor ou mestre, digamos assim, do Jotaro com relação ao Josuke, né? Então, a gente vê ali que tem essa estrutura muito clara, ele sempre tá entregando o poder ou a decisão ali pro Josuke, como se talvez ele estivesse treinando ele pra talvez alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas, com certeza, pra mim, foi assim, acho que o que pesa bastante nesse episódio é que, poxa, o Jotaro, que tem aquele poder de parar o tempo, acabar sendo pego por conta de um dardo envenenado, sendo que ele parava o tempo pra segurar os socos do Dio. É complicado. É tipo, eles nerfaram demais o Jotaro nesse episódio. E nem assim, tipo, fez um desenvolvimento tão grande do Josuke, né? E bom, paciência. É um episódio aqui. Eu gostei de ter visto o Zawardo voltando, né? Ele usando ali algumas vezes. Faz falta. Mas com certeza, acho que o que me marcou nesse capítulo, nesse episódio aqui do Kanshou é o episódio da Reimi. Acho que da primeira vez que eu assisti, também foi um episódio que me marcou bastante. Porque até então eu tava ali assistindo e de repente veio essa história de um fantasma de 15 anos atrás, e acho que o roteiro todo desse episódio é muito interessante, porque você começa a achar que, poxa, é um novo stand, alguma coisa ali, né, que tá mudando o espaço-tempo da cidade, né, que tá fazendo aparecer um beco do nada, mas quando você vai ver que não tem nada a ver com o stand, na verdade é um fantasma que tá ali pra trazer a história da cidade. E eu acho que isso é bem interessante, porque a gente começa
começa a ver que Morio não é só uma cidade interiorana que tem acontecendo algumas coisas bizarras, mas que ela tem um passado muito sombrio por trás, né? Porque a gente vê que a situação não tá acontecendo em Morio por conta dos stands, por conta da flecha, por conta, enfim, de Jojo em si. É uma cidade que está contando a sua história que é muito sombria, que existe um assassino que tá lá há 15 anos matando e que matou a personagem que é super carismática, né? Tipo, acho que, assim, o design da personagem é muito interessante, apesar do Araki conseguir sempre trazer um pouco do machismo dele aí na hora que o Rohan vai fazer a leitura da vida dela. Que, mano? Ele não leu nada disso do Koichi. Ele leu o tamanho do pau do Koichi? Não leu! Pois é, né? Tipo, qual é a parada? A primeira de falar punheta do Koichi aqui foi com 13 anos de idade. né? Tipo, poxa, e o Koichi, ele ficou imaginando, com certeza, ele ficou imaginando todas as características que o Rohan tava lendo ali, né? Porque ele ficou bem envergonhado da situação. Então, assim, eu achei interessante, não só por conta de mostrar, falar dessa história, né? Trazer essa personagem que a gente vê que ela, assim, pelo menos eu sei que ela vai acabar aparecendo, e provavelmente ela já apareceu em algum momento do passado, como a gente já descobriu que vários personagens do futuro já apareceram em alguma cena no passado, mas um que eu achei muito interessante é como isso se conecta ao Rohan. A gente descobre que, no fim das contas, ele era o cara que tava buscando, né, que tava ali sendo salvo pela Arame, né? Então, a Arame não só é uma fantasma, mas, assim, era uma pessoa muito boa em vida e que, infelizmente, foi morta ali pelo vilão que aparece no final. E eu acho que essa aparição do vilão, que a gente só viu uma ou outra coisinha dele, é excelente. Então, acho que é a grande mudança de tema dessa temporada, e daqui pra frente acho que só melhora. Tem uma parada que a Nath comentou, que é esse episódio traz, assim, pra concretude Morio como personagem. É o ponto em que a gente tá vendo os personagens entendendo que existe uma chaga na cidade, e o mais importante é, o Rohan, ele fica fugindo da questão o tempo inteiro. Ah, beleza, mas isso não é comigo. Aí o Koichi, não, a gente precisa ajudar. E o episódio inteiro é sobre mostrar que é com ele sim. E não é só com ele, mas é com todo mundo da cidade. E aí a gente tem isso de forma mais literal, do Rohan descobrindo que no final ele próprio estava ligado àquela história mesmo que ele não soubesse. A gente descobre que o stand dele tem uma limitação parecida, né? Com a limitação do Josuke, inclusive, que ele não pode ler sobre o próprio passado ou reescrever o próprio passado também. Mas a gente tem aí um tensionamento nesse episódio, que é o tensionamento entre os conceitos, eu acredito, né, de Tsumi e Kegare, que no japonês Kegare é como se fosse uma chaga, uma injúria, uma mancha ou uma impureza, e Tsumi também pode ser entendido como um pecado, assim, tanto que os dois são geralmente trazidos juntos, né, Tsumi e Kegare, só que enquanto o Tsumi é um pecado, uma chaga causada pelo homem, o Kegare ele pode surgir naturalmente decorrente de algum evento esse causado pela natureza ou também pelo homem. Mas aí a questão do Kegare é que ele tá atrelado a uma pessoa, é um pecado, uma chaga que no momento que ela é aberta, ela tá atrelada a uma pessoa, mas ela afeta todo o coletivo em volta dela. Então é uma responsabilidade de todo o coletivo lidar com aquela chaga que está aberta naquela cidade, no caso aqui, Morio, né? E aí o Shinto, por exemplo, acredita que morte, sangue, até mesmo nascimento, qualquer coisa que lide com sangue ou outros tipos de impureza pode fazer florescer ali um Kegare, né? Não à toa a gente vê muitas histórias que envolvem contos, mitologias ou maldições no Japão, tem a ver com essa questão de um pecado que é coletivo, que assola toda uma comunidade, e que a comunidade vai sofrer junto, mas a comunidade vai superar junto também. Embora talvez o Araki não tivesse mentalmente pensando, vou colocar aqui o conceito de Kegare e tal, isso meio que ronda o imaginário, né, das construções de histórias, mitos japoneses, etc. E de outras culturas também, não é a única.
Mas eu acho que isso ajuda muito a mostrar pra gente o que impulsiona. O que impulsiona o Josuke, o que vai impulsionar o Rohan, o que vai impulsionar o Koichi a resolver o problema daquela cidade. E nesse momento a gente tem o nascimento da cidade de Morio como personagem. Não sei se vocês repararam, quando vai contando sobre o assassinato e tal, a gente começa a ver a própria tela suja. A própria tela começa a ter um filtro de sujeira, assim. E eu não tinha reparado se isso aconteceu antes. Eu reparei mais nesse episódio porque eu tava focado nesse tema em específico do Kegare. Mas se aconteceu antes eu não sei. Mas assim, agora, justamente no ponto dela tá contando a história do assassinato, dessa chaga que se abriu em Morio, e a gente começar a ver, como na abertura, né? Na abertura que a gente tem a tela toda suja, manchada, eu acho que é uma boa decisão de direção de arte de Jojo. Justo. Nossa, você falou da questão do sangue, das impurezas surgirem esses maus dizeres, por assim dizer. Me lembrou muito da questão do imagético daquele lírio vermelho, né? Que é uma flor muito associada à morte mesmo no Japão, que é o Higambana. Eu lembro, inclusive, eu não lembro que anime que foi, mas eu lembro de ver, inclusive, uma escolha de direção que lírios vermelhos saírem de uma poça de sangue, assim, sabe? Como se eles emergissem do próprio sangue. Eu acho muito maneiro. Então, o Japão é todo desses simbolismos, né? Eu acho isso muito interessante. Eu queria só dizer que aí pro Jotaro que estudar não dá futuro, porque ele tá muito nerfado, coitado. Ele gastou aí muitos anos da vida dele, ainda atrás de doutorado, sei lá das quantas, pra quê? Pra não conseguir mais parar o tempo, praticamente, coitado. Mas ele provou que ele é biólogo mesmo, né? Porque ele é biólogo marinho, mas ele teve que pegar o diploma de primeiro de biólogo. E o que é a coisa mais bióloga que o Jotaro fez? Que é nomear o bicho da maneira mais literal possível. Ele viu o rato, nossa, ele tá com a orelha furada. Ele vai se chamar Orelha Furada. Sim. Parabéns, Jotaro. Você já conhece o passarinho lá do Balança Rabo Leitoso? Já ouviu esse? O papacu da cara roxa? Não, mas essa questão do Jotaro ser biólogo, eu fiquei pensando assim, caramba, assim, óbvio, que ele ia dar toda a ficha técnica do rato, né, falando que ele tinha 20 a 30 centímetros de comprimento, 1 quilo, podia saltar 2 metros e tal. Eu falei, ok, né, tipo, beleza. Porra, que rato é esse, meu irmão? Pode saltar 2 metros. Mas eu fiquei pensando assim, como é que ele sabe que aquelas fezes são de carne e não são, tipo, sei lá, de outra coisa, tipo... Existe no imaginário coletivo da UFABC, vou convocar aqui, uma lenda de um professor, que eu não vou me lembrar o nome, infelizmente, agora, mas que era professor de biologia, e nas atividades, em uma atividade em campo, o professor largou os alunos na trilha, entrou dentro do mato, voltou dizendo, este é um cocô de tal animal. Então, é possível. Incrível. Essa galera deve ter alguma matéria cheirando bosta 2, tá ligado? Análise de fezes 3. Até saber que, tipo, aquela fezes é de um certo animal, eu até aceito. Agora, tipo, saber que aquela fezes daquele animal foi fruto de uma alimentação de carne ou de sem levar pro laboratório, mano. Pô, mas quando você faz cocô, você não vê se ele boia, se ele afunda, se ele tá escuro? Come uma tigela de açaí grosso, pra tu ver se tu não caga preto. Pra comer o açaí, que susto. Achei que você falou, come uma tigela da sua bosta pra você ver se ele tem gosto. Nossa. Mano. Prossiga, Nath, prossiga, desculpa aí. Mas é aquilo, tipo, o Jotaro sendo nerfado, eu acho que é a parte mais... Aliás, uma curiosidade, assim, que eu queria discutir com vocês. A gente tem 2 ratos de stand, né? Pra não falar usuários de stand. É verdade. Os 2 têm o mesmo stand. Tipo, até agora a gente nunca teve essa situação em que tinha 2 usuários com o mesmo stand, com o mesmo poder. Qual que foi a parada? Tipo, porque o cara atingiu lá, até o Toishi, não sei o nome do cara lá, ele atingiu 2 ratos diferentes. Pra mim, os 2 ratos deviam ter pelo menos 2 stands diferentes, né? Mas não, os 2 tinham o mesmo, inclusive o mesmo formatinho de stand com o mesmo poder. Eu fiquei pensando assim, tipo, foi um furo do Araki? Pra variar? Tipo, puta, matei o rato rápido não, demais. Foi um furo da flecha que acertou os 2 ratos ao mesmo tempo e por isso o mesmo stand se manifestou nos 2 ratos.
Eu só acredito se foi isso. Não deve ser, não. Porque até aí o stand é manifestação da força psíquica e nenhum rato é igual, a não ser que eles sejam clones direto. A não ser que, tipo, o rato, por ser um bicho muito menos complexo, a força psíquica dele permite manifestar somente um tipo de stand, porque a subjetividade do rato é somente orientada a encontrar o seu alvo e... Enfim, não sei. Essa ginástica mental que eu conseguiria fazer. A gente teria que ter todos os gorilas iam ter o mesmo stand lá do gorila que controlava o... Todos os gorilas da Araki fumam. O stand do gorila é um barco e o do gavião é gelo, então assim, tipo, eu acho que foi só preguiça mesmo. Ou talvez não tenha sido preguiça assim, tipo, mas ele queria trabalhar uma parada, eu acho, nesse episódio, que é também a relação predador e presa, que eu acho muito boa a cena, inclusive, que o Josuke, ele encontra a ratoeira, cai na armadilha da ratoeira e nesse momento ele percebe que a situação se inverteu. Ele não é mais predador, agora ele é presa e não é mais ele que tá brincando de atirar, é o rato que tá brincando. É uma parada muito predador. Não sei se vocês vão lembrar aí do filme do Predador, é a mesma coisa. Eles vão lá pra caçar o predador, na verdade, eles são a presa e tal. E eles ali perseguindo as pegadinhas do rato, de repente eles falam assim, parou? Caramba, o rato tá andando de costas. Ele nos enganou, é bem predador, assim, tipo, ele está de olho em nós da Silva o tempo todo, sabe? É maneiro a construção. Agora a gente virou caça. Virou caça, muito, eu achei bom. massa. É muito bom. Mas eu acho assim que a gente vê ali, né, tipo, o Josuke naquela situação em que ele não quer assumir aquela responsabilidade, ele fica falando, não consigo atirar bem e tal, mas atira bem pra caramba, né? Acertou o rato ali de primeira. E eu senti, assim, que talvez... eu até entendo a questão toda do Jotaro falar eu vou ser a isca, porque ele falou, poxa, não vou deixar o cara que consegue curar praticamente qualquer coisa ser a isca, porque depois a gente não vai conseguir curar qualquer coisa. Mas... ele poderia ter resolvido, com certeza, essa situação muito mais fácil, porque ele, assim, hoje a gente já sabe que ele consegue parar o tempo por, sei lá, quantos segundos, né? Tipo, se ele já descobriu que o tiro tá vindo de algum lugar porque ele parou o tempo pra poder desviar, por que ele não parou o tempo e continuou andando na direção do rato e, tipo, simplesmente vai lá e dá um estrangulo o rato? Coisas pra se pensar. Só pra dar uma lição de treinamento pro Josuke, ao custo de talvez morrer e virar um bolo de carne. Eu tive essa sensação, assim, de que, beleza, é um treinamento, ainda mais porque o Jotaro, no final, ele fala... eu não lembro exatamente que é a frase que ele usa, mas o Josuke, ele consegue lidar com esse tipo de situação, é como se um peso saísse das minhas costas, né? Não vou ter que lidar com tudo sozinho. Porque, de fato, se eu for parar pra pensar, até o momento, tá meio complicada a situação ali pro Jotaro, né? Tem um bando de adolescentes, que inclusive são os adolescentes mais adolescentes de Jojo até o momento, né? Que é a galera mais idiota, a galera mais bobona, a galera mais criança e tal. O que eu acho ótimo também pra essa temporada, eu acho que funciona muito bem. Mas fica meio tipo, tu podia resolver isso aí um pouquinho mais rápido, né, Jotaro? Você não precisava aí ter a sua mão virado... Papinha de neném, um monstro do Cronenberg. Que inclusive Araki gosta muito, né? Porque sempre a gente vê aí... Gosta muito. Muita mosca, assim, muito nojento, assim, é massa. Eu fiquei imaginando como é que pode as pessoas lá dentro da geladeira ainda estarem vivas. Cara, é muito body horror, cara. Não, e não mostra o Josuke recuperando elas, né? Tipo, posso... É verdade. Ele falou, eu já pensei foi, nisso. né? Puta, mano, ele não recuperou os velhos, tava largado, esqueci. Virou ponto turístico de Moriô. Ponto turístico. Foi de ponto turístico. Nova expressão, né? Sim. Foi de ponto turístico. E falando em ponto turístico de Moriô, eu gostei quando... Aí isso vai pra quem estiver vendo a gente em vídeo, né? Quando a Nath levantou pra, acho que mexer na porta, alguma coisa, e parecia muito que a Nath era uma gigante em cima de Moriô por causa do fundo do Discord. Então, Nath, se você quiser levantar aí, só um minutinho pra eu ver o negócio. Só pra dar pra trás. Nossa, realmente. Obrigado. Isso é Kanshou.
Eu gosto muito também do que vocês mencionam. A gente sempre tem trazido isso de Morio é um grande personagem, né? A gente tem isso bem feito e muito rápido no episódio do Koichi e do Rohan. Porque, meu Deus, é um beco. E é um beco que não aparece no mapa, mas tá na frente deles. E parece que ninguém se dá muito conta do que tá acontecendo, assim. O que me faz pensar... E aí, eu não sei se eu tô lembrando de alguma coisa sem querer... de quando assisti a primeira vez anos atrás, mas dá muita impressão de que por ser só o Rohan e o Koichi que enxergam, o beco ser um stand. A manifestação dele pode ser da Aremi, de tipo, ela faz um local, porque o local ali, ele é o local de passagem dos vivos, né, dos mortos. Ela fala, toda alma que morre, que passa por aqui, então ela tipo, é quase como se fosse um stand físico local presente, né? E que mexe muito com o submundo, né? Então ela fala, não olhem pra trás, tem ali a visão do inferno, tá ligado? Quase como se fosse a manifestação física mesmo do stand, assim, em várias mãos, vários corpos. E a gente sabe que stands também podem assumir formas de vários corpinhos, né? Como a gente já viu em vários elementos, assim, então não estaria se fosse o caso. Eu acho isso maneiro, assim. Mas eu acho muito engraçado o papo da Aremi de, tipo, precisamos pegar o assassino e restaurar a glória da cidade. Todo mundo ali, tipo, mano, vamos botar essa cidade de volta nos eixos. E, tipo, calma, gente, vocês estão no bairro do Limoeiro. É um assunto de polícia. Não é o futuro da nação. É importante, mas não é o futuro da nação. Calma. Não, o que eu gosto é que o Josuke, ele fala, você sabe que o Jotaro vai perguntar, fazer aquela perguntinha, né? Esse assassino é um usuário de stand? Exato. Não, sinto muito, não é problema meu. Não é problema nosso. Eu gosto que o Rohan só pra sacanear com a Aremi, ele mete um tipo cacá. Você nunca vai ter um namorado, você tem tatuagem de borboleta, a esmalte rosa da Silva. Tipo, eles, tá ligado? Ele mete um assunto red pill de graça na menina. E ela falou, mano, qual foi? Qual foi, tio? Que isso? Oh, salvei tua vida quando salvei tu era tua moleque. vida e tu mete uma dessa. Temos mais um cachorro. Mais um cachorro que foi de Foi de ponto turístico. Foi de pontaria, esse aí, literalmente. Esse foi de ponto turístico. E eu tenho muita dó do Koichi quando ele está andando, tentando não olhar para trás e cai uma gosma branca no pescoço dele. Eu tô tipo, Koichi, o que é isso, Koichi, nas suas costas, Koichi? Que nojo, Koichi. Meu Deus do céu. Eu faço Não um foi pombo muito lá, agradável. cagaram. Mas, enfim, eu acho que, voltando pro episódio do rato, eu sinto que foi um episódio que o anime tá tentando provar ainda que o Josuke é um Jojo tão competente quanto o Jotaro, porque o Jotaro é foda, ele já tem muitos anos de experiência nesse negócio, sabe? Lidou com uma das maiores ameaças da família, e aí tá jogou tudo na mão de um moleque de 16 anos, que é quase tão grande quanto ele, que tem 29, né, detalhes. E aí é isso, parece que o Josuke tá passando por uma aprovação de agir sob pressão, e eu sinto que isso vai ser importante daqui pra frente, porque estaremos lidando com uma situação muito delicada e muito sensível, e tempo costuma ser uma coisa meio limitada, curiosamente, em Jojo. Tanto pela velocidade que as coisas acontecem, quanto literalmente do Star Platinum. E nós já tivemos um vilão que mexe com o tempo. E vou parar por aqui por enquanto. Esses episódios, né, os dois eles quebram um pouco a expectativa que a gente tinha do anime até então, né, dessa temporada pelo menos. Porque até então tava assim, aquela ideia de episódica, qual é o stand da semana, qual que é o vilão da semana. E de repente a gente tem ali um episódio que ainda é um vilão da semana, literalmente começa assim, tipo, o Jotaro chegando e falando, vamos caçar, né? Mas ele, diferente do que a gente tinha visto, né, que você tem ali a dinâmica de encontrar o stand user, eles literalmente vão atrás, né? E acaba virando uma estrutura mais de shonen mesmo, né? Tipo, de como é que a gente vai enfrentar esse vilão, né? Ou esses vilões, porque são dois. E aí, quando a gente pega e vira pro episódio da Aremi, isso vira totalmente uma estrutura de thriller, porque você não tem mais você nem tem um vilão, né? Você tá vendo um mistério, né? Tipo, eles literalmente vão tentar descobrir o porquê que eles estão vendo um beco se esse beco não tá no mapa. E a história toda da Aremi contando o que aconteceu com ela no passado, e depois você fazendo, né? Tipo, tendo essa percepção de que eles estão numa ponte, né? Num beco, numa
conexão entre o mundo e o mundo dos espíritos, ou o mundo da morte, o submundo, né? E que se eles olharem pra trás, eles vão morrer, basicamente. É muito interessante porque você cria esse medo, né? Tipo, do que tá acontecendo e define ali o impacto do vilão principal, né? Que a gente vê no finalzinho do episódio. Porque você percebe que talvez ali, todas aquelas mãos que estão ali passando pelo beco, que estão ali tentando agarrar eles no beco, meio que são um pouco, pela sensação que eu tive, são as vítimas ao longo desses, talvez até mais do que 15 anos, porque não dá pra dizer que a Amy foi a primeira vítima. Talvez esse vilão esteja fazendo, né, assassinatos há muito mais tempo, né? Então, realmente, um serial killer ali que tá atuando há décadas, né? Nisso tudo, e vai saber quantas pessoas que ele matou, né? E principalmente quantas mulheres, né? Porque a gente vê que ele provavelmente tem predileção por mulheres também. Dado que não só aquela mão que a gente vê no final do episódio, mas outras mãos que apareceram nos nos episódios anteriores também eram mãos femininas, né? Então, é algo que a gente vai entendendo que essa dinâmica de um vilão que é um serial killer, psicopata, e que ele pode ser seu vizinho. Isso acho que é a questão toda, e que é interessante a gente ver como os personagens atendem essa situação, né? Tipo, o Coit, acho que essa talvez seja a grande parada do Coit como personagem, que a gente talvez até então tenha visto o Coit mais como protagonista dessa temporada do que o próprio Josuke, porque o Coit é literalmente o personagem que fala assim, não, a gente tem que salvar, a gente tem que fazer alguma coisa. Diferente do Josuke que tá, tipo, foda-se, tipo, isso é problema da polícia. E o Okuyasu falando, poxa, eu queria ter namorado ela. Pois é, não, o que é até um pouquinho incoerente com o primeiro e segundo episódio dessa temporada, né? Que é quando o Josuke decide vingar o avô dele, ele fala que vai pegar o legado do avô e proteger a cidade. Exato. Então, assim, o Koichi é quem tá realmente reivindicando esse posto. Exato. Acho que o Araki com certeza gosta muito desses personagens, né? Porque o Koichi é basicamente um mini Ponaré, e acho que ele coloca realmente esse papel, né? Ou talvez ele gosta muito também de colocar o personagem principal, o Jojo em si, como esse personagem mais anti-herói, digamos assim, né? Porque a gente viu isso com o Joseph, depois viu com o Josuke, né? Porque eles não são exatamente heróis puramente ditos, né? Eles são realmente esse herói meio quebrado, né? E agora com o Josuke, teoricamente não era, né? Mas a gente tá vendo, assim, que ele tem algumas facetas, assim, meio quebradas também, ou pelo menos não tanto, né? Acho que não dá pra chamar de quebrada. Ele talvez seja só um adolescente, diferente do Jotaro, que era um adolescente bem panaca, né? E acho que também nessa parte do beco, Nath, que tu comentou, tem um detalhe que a gente viu algumas lendas urbanas e creepypastas e, enfim, lendas japonesas se misturarem, né? Tipo, o beco com o qual você entra e não consegue achar o caminho de volta e não pode olhar pra trás. A famosa creepypasta da menina que fazia carinho no cachorro e o cachorro morreu. Também eu lembro de ter lido isso quando eu era adolescente. E eu acho que usar algumas lendas que, tipo, já são bem conhecidas, sabe? Que já rondam um imaginário popular para poder fazer esse fantasma da cidade, essa chaga, esse beco, esse stand. Eu achei uma ideia muito inteligente, sabe? Porque é meio que tu vai sabendo aonde que aquele caminho vai dar, se você já tem esse background, assim, na cabeça, né? E aí uma coisa que você falou que me despertou, e juntando com o negócio do Nathan também, do beco, talvez ser um stand, aquela questão do Kegari, né? Da maldição que nasce a partir da chaga. Talvez realmente ela não foi a primeira vítima do nosso vilão. Talvez existiram outras antes. E é a junção desse mal, o crescimento desse mal, esse mal tomando poder, tomando forma, que abre, literalmente um beco, né? Literalmente uma brecha, assim, literalmente uma fissura dentro da cidade, né? Uma fissura que tá lá, você
não haver enquanto você não estiver procurando. O beco, ele é uma representação desse lugar da sociedade que ele é invisível para o dia a dia da pessoa, né? Os crimes hediondos aconteceram com uma menina jovem, de, sei lá, só adolescente, não sei quantos anos a Amy tem. E é isso, ficou impune, sabe? E a cidade continua apesar disso, né? Você vê que era um baita horário de trabalho ali, a galera na rua, passando o tempo todo, bem movimentado. Então, é a lembrança física, e eu acho que isso vem provavelmente muito da vivência do Araki, porque o Rohan, ele é o espelho do Araki, e tem inclusive um momento que ele tá lembrando, sabe? Ele é muito nostálgico com a cidade. Porque o Morio acho que é Sendai, se eu não me engano, a cidade que o Araki cresceu, e acho que ele traz muito um pouco dessa vivência do lado obscuro, de crescer no ambiente urbano, que é coisas horríveis acontecem onde você não está olhando, por mais que seja a céu aberto, né? Então, enfim, eu acho muito curioso a explorar o imagético desse jeito, assim. E sem contar que quando o Koichi tenta sair, ele fala como se sentisse alguma coisa ali. Antes de perder e inverter os sentidos ali, parece que ele sentiu alguma coisa no teto, assim, perto do beco. É quase como se tivesse uma tangencialidade, alguma coisa que impedisse eles de saírem. Fica aí minha teoria de ser talvez um stand, provavelmente, né? Às vezes uma das pessoas que morreram, né, que ficaram presas ali no beco, tivesse um stand, não Arame especificamente, mas talvez uma das outras vítimas, né? A gente já viu stands que sobreviveram à morte dos seus usuários, né, no passado. Sim, então. Uma pessoa morta ter um stand, acho que não seria a coisa mais maluca que a gente viu, definitivamente. Uma curiosidade que eu notei aqui é que, acho que diferente da maior parte dos personagens, não todos, o Rohan, ele tá com um figurino diferente. O Rohan, ele muda de roupa. Ele mudou de roupa do anterior. Acho que esse é um toque que o pessoal ali da produtora, eles estão, talvez, perceberam que, né, que o Rohan era um personagem muito querido e estavam dando esse carinho, digamos assim. Eu não cheguei a ler esse capítulo no mangá, até me despertou a curiosidade, eu acho que eu vou ler ele, terminando aqui a gravação, pra poder ver aí como que essa questão do figurino do Rohan é tratado, né? Porque é isso, a gente já sabe que é um personagem querido, já tratamos aqui sobre as aventuras de Kishibe Rohan também, mas se ele tivesse carinho especial dentro do próprio mangá, talvez tenha sido até uma própria decisão do autor, né? Já que ele meio que é o Araki passeando por Morio. O envolvimento dele direto na trama, né, o envolvimento dele mais direto, do cara do cemitério falar, não, aqui, na verdade, esse caso aqui tem a ver com você, porque ela te salvou quando era criança, talvez fosse até um jeito do Araki querer se aproximar mais da própria obra também, né? Talvez fosse um negócio dele, já que tem esse personagem aqui, que eu me vejo nele, vou colocar ele diretamente relacionado a isso também. Sem contar as inúmeras puxadas de sardinha pro lado dele, né? Tipo, nossa, isso daria uma ótima história para o mangá, hein? Nossa, que curioso. Quem poderia imaginar uma história dessa, gente? Incrível. Última coisa. Felipe, lembra lá no episódio do Akira, do Red Hot Chili Peppers, você falou que nós já vimos o assassino antes. Sim. Claro, a gente não pode encerrar o episódio sem falar disso. Que inclusive eu tava tentando lembrar em que momento que ia aparecer Bem, a gente já viu que o nome dele é Akira, no final deste episódio. Eu lembrava que ele apareceria nesse episódio de alguma forma. E aí alguém fala, você acha que encontrar o assassino é tão fácil quanto pegar um táxi? E aí, nesse momento, um carro quase atropela Koichi e nós temos as teclinhas do piano tocando. E aí, ouvintes, marquem. Se você tá vendo o Jojo pela primeira vez, este tema vai ser muito importante. Agora a gente já tem um rosto pro assassino, a gente tem aí a construção do tensionamento, mas meio que se você já tá acompanhando a temporada, você já sabe o que esperar desse chá revelação, porque a gente viu mãozinhas, etc. E aí a gente tem ele chegando em casa, tirando a mão do carro e temos um rosto pro nosso vilão. E nós vimos no episódio que o Josuke luta contra o Red Hot Chili Peppers, quando o Akira tá falando, eu vou pegar o poder dessa cidade toda, não sei o que, puxando a eletricidade ali pra luta final dele, vai mostrando vários frames da cidade e cruzando a linha de trem, a famosa linha de trem demorada pra caramba pra fechar a cancela, podemos ver o nosso vilão de costas.
infiltrado ali na multidão. E assim, do mesmo jeito que ele apareceu, ele foi embora. Porque ele, afinal de contas, está em Moria há muito tempo. Então ele tem que estar entre nós. E é isso que o torna mais assustador. Você está ouvindo Rádio Kanshou. Está começando aquele momento que todos se sentem num beco sem saída. É isso mesmo, é o Kanshou do Milhão. Chegamos aqui em mais um episódio do Kanshou do Milhão e você sabe bem que o show não pode parar, mesmo nós tendo, a partir de hoje, uma convidada a menos. Mas não seja por isso, nós demos uma pequena reformulada para tudo continuar sendo uma grande competição. E dessa vez, eu, Felipe e Nath estaremos em um embate de perguntas e respostas a partir de agora para ver quem é que vai levar o prêmio do Kanshou do Bilhão, que não é nada mais nada menos do que 1 bilhão de brigados. Vamos ver se a casa sempre vence ou se vai cair nas mãos da Nath dessa vez. É isso aí. Vamos lá. Felipe, você quer começar trazendo a sua pergunta para nós? Começo trazendo a minha pergunta que, assim, é uma pergunta muito simples e de conhecimento comum, ok? Ok. Tá. A idade de reprodução dos ratos dura cerca de quantos dias? Tá. Alternativa A, 50 dias. Alternativa B, 80 dias. Ou alternativa C, 90 dias. Ai, a gente vai ter que responder meio que juntos, né? Tá. Então, beleza. Vou no 3, 2, 1 e aí vocês falam, beleza? Por favor, me deem a resposta no 3, 2, 1... 80. Então, 50. 80 a 2, tá ligado? A minha é A50. A resposta correta é 50 dias. Nath consegue aí pontuar. Boa. Logo nessa primeira etapa do Kanshou do Bilhão. 80 dias é um pouquinho demais. Ratos são conhecidos aí por conseguir chegar na idade de reprodução bem rapidinho também. Faz sentido, eles se reproduzem rápido pra caramba. Exato, imaginei que fosse pouco tempo, porque, né? Ratos ali de laboratório ainda por cima, né? Ok, justo. Vamos lá. Nath, traz a sua então. Vamos ver aí qual que é a boa de hoje. Vamos lá, eu fiquei aqui pesquisando um pouco, como tradicional aqui do Kanshou do Bilhão, tipo, a gente vai atrás das perguntas mais difíceis, né? Então eu vou dar um pouco de contexto. Opa, gosto. Ixi. No episódio 17, né, a Aremi, ela comenta ali que a taxa de desaparecimento na cidade de Morio é 8 vezes a média nacional do Japão. Existe uma palavra para determinar pessoas que desaparecem por vontade própria no Japão, que é Johatsu, que a tradução para isso mesmo é literalmente meio que evaporar, desaparecer, né? Então são as pessoas que literalmente escolhem desaparecer. E esse termo, ele se tornou popular, assim, não só por isso, né? Mas principalmente por conta do processo ali de divórcio, que ainda até hoje é bem difícil no Japão. Então as pessoas preferem sumir do que passar por um divórcio, né? Caraca. Mas pois é, obviamente não é o único motivo pelo qual as pessoas escolhem sumir, né? Tem muita gente que ainda tem muito aquela coisa da vergonha, de às vezes perder o emprego, não passar numa prova, ou enfim, qualquer coisa, né? Qualquer motivo. Mas existem agências especializadas em ajudar a você a se tornar um Johatsu. Então a Mentira! pergunta é... Eu achei que ia ser, tipo, agência pra encontrar a galera, tá ligado? Que... Eu tava esperando isso. Tem também, obviamente, né? Tem também essas pessoas que ajudam a procurar, porque afinal estamos no capitalismo, né? Então tem que pagar pra tudo. Mas a pergunta é quanto que essas agências cobram pra ajudar alguém a desaparecer lá no Japão? Fudeu, eu nunca consigo converter dinheiro pra real. Não, tudo bem, eu fiz aqui a conversão também pra reais pra facilitar. Ok, boa. A alternativa A é um range, tá? Porque obviamente varia ali de acordo com a situação da pessoa, né? Quanto mais difícil, mais caro. Mas eu coloquei ranges aqui, eles não se sobrepõem, né? Então, a alternativa A, de 20 mil ienes a 50 mil ienes, que é equivalente a 650 reais até mais ou menos 1.600 reais. A alternativa B, de 50 mil, ou seja, logo em seguida ali, até 300 mil ienes, que é equivalente a 1.600 reais até mais ou menos 9.500 reais, né? Ou alternativa C, de 300 mil ienes até 1 milhão de ienes, que dá ali equivalente a 9.500 reais até 31.500 reais, mais ou menos. Então, entre 650 até 1.600 reais, né?
De 1.600 até 9.500, né? Quase 10 mil reais. Ou de 10 mil reais até uns 32 mil reais. Eu tenho minha resposta. Eu tenho meu chute. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... B. Letra C. A alternativa correta é letra B. Então, Felipe está certo. Aê! De 50 mil ienes até 300 mil ienes. Eu achei que ia ser mais caro, inclusive. Eu também, Porque, é um puta serviço sumir difícil. com uma pessoa... Eu ia passar a faca. Pois é. Não, eu não achei barato. Achei que a área seria muito barato, mas também... Nem o um Nath salário mínimo falou- pra você desaparecer. Eu vou pro Japão pra desaparecer também. Como o Nath falou, também depende da agência, né? Então temos agora aí o placar Felipe 1, Nate 0, Nath 1 ou Tudo 9 em número binário, né? Ou será que tem promoção de Black Friday de desaparecimento? Tipo, traga um amigo e tem 50% de desconto pra desaparecer os dois. Deve ter, né? Deve ter. Mas assim, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, a variação, ela se dá principalmente por conta de se você vai sumir com criança, se você vai sumir no meio da noite. Ah, não. Pera. Se você vai levar uma criança consigo. Isso, exato. Tipo assim, exato. Assim, um pouco menos mal. Um Não, pouco. você vai, quando você fala "vou sumir com criança", a frase é outra coisa, né? Calma. Justo. Mas, assim, também tem a questão de poder aquisitivo, se você tem posses ou se você não tem, né? Tipo, imagina que é muito mais fácil e mais barato você sumir se você não quer levar sei lá, um carro junto com você, coisa desse tipo. Mas aí a dúvida que fica, isso é legal? Então, pelo que eu pesquisei, desde que não esteja atrelado a um crime, a polícia não faz nada. Cara, isso provavelmente é uma parada do tipo, olha, isso aqui não tava previsto na lei, então ilegal não é. Mas não tá descumprindo nada também, né? Não tá descumprindo nada também, né? Então, deve ser uma parada... Agora, é foda que, né? Porque eu entendo por que surgiu essas agências, porque não dava pra você falar que ia comprar cigarro nos anos 80 no Japão, porque toda esquina tinha uma máquina de cigarro. Então, assim... Exatamente. Mas eu fico imaginando que deve ser por isso que quase todo anime praticamente não tem paz, né? Porque eles com certeza devem ter sumido todos. Todo mundo é jorrata até que se prove o contrário. Nate, vamos lá, faça as honras e traga a sua pergunta de hoje. Vamos lá. Não foi a minha chance de ganhar um pontinho de hoje, mas eu tô contente com o que estamos fazendo aqui. E trago aqui uma pergunta também um tanto quanto interessante, eu diria. Enquanto o Jotaro está caçando um dos seus maiores arqui-inimigos, que é a porra de um rato, né? Ele vira e fala, pô, o autor Ernest Thompson Seton, ele disse que todo animal é rastreável. E aí eu fui atrás de quem foi o E.T. Seton, né? O Ernest Thompson Seton. Ele é um autor que escreveu muito sobre vida selvagem e ele fundou o Clube de Escoteiros da América, né? A Associação de Escoteiros da América foi fundada por ele. Em que ano? O Clube de Escoteiros da América. Exato. Fundação do Clube de Escoteiros da América se deu no ano de letra A, 1910, letra B, 1906 ou letra C, 1899. 1910, 6 ou 899. Eu gosto que você repete como se fosse te dar alguma ideia de qual que é a data, né? Não, vamos pensar, será que o escotismo precede a Revolução Russa? Eu tava pensando, na verdade, tipo, se precede alguma guerra, mas assim, teoricamente os três são de Os três anteriores à Primeira precedem, Guerra né? Mundial. O que me surpreende muito, já tava preparando criança pra guerra antes, tal qual o Colégio Marista. Nossa, sim. Mas eu acho que eu tenho minha resposta. Eu tenho minha resposta também. 2, 3. Alternativa A. C. E a resposta correta é letra A, 1910. Felipe levando um pontinho, sendo aí o vitorioso de hoje, de 2 pontinhos contra nenhum meu e 1 pontinho humilde da Nath, mas a gente não pode esquecer que a Nath já tinha pontuado 26 pontos até aí o começo dessa temporada, mas tudo bem, vida que segue. Zerou, aqui é quadro branco, esquece, todos os seus feitos do passado serão completamente ignorados e não serão enviesados agora a favor da mesa, que também está na competição. É isso aí, fica aqui mais um episódio do Canchou do Bilhão, o game show da sua podosfera deliciosa, e a gente fica aí para a próxima edição. É isso aí, meus ouvintes. Nossa programação vai ficando por aqui.
obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Kanshou está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @KanshouPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Kanshou inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/KanshouPodcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de toda a temporada. O Kanshou é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá.